Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus. Que grande alegria é poder mais uma vez compartilhar com os irmãos e amigos sobre as Escrituras, sobre a Palavra de Deus. Eu sou o pastor Brian, da Igreja Batista Compaixão. Dou graças a Deus que nós temos o privilégio de poder servir a um Deus tão maravilhoso, um Deus tão bondoso, um Deus de amor, um Deus que nos ama. Infelizmente, 6.000 anos atrás, logo depois da criação, Adão e Eva pecaram e naquele dia em diante nós todos somos pecadores e até hoje nós não temos um relacionamento perfeito com Deus. Mas um dia, quando nós morremos, nós que somos salvos, nós vamos para o céu e graças a Deus, futuramente, quando nós chegarmos lá, nós vamos ter um relacionamento perfeito com o nosso Deus. Enquanto isso, nós não estamos aqui na terra, nós vamos ter que lutar contra o pecado, vamos ter que lutar contra o mundo, vamos ter que lutar contra Satanás, vamos ter que lutar contra a nossa própria carne. E durante esse tempo, nós precisamos cada vez mais aprender como utilizar as Escrituras, cada vez mais aprender como ser mais forte no nosso andar com Deus, cada vez mais fortalecer o nosso relacionamento com o nosso Deus. Hoje eu quero que nós pensamos sobre um assunto, sobre a tentação. Eu quero que nós pensamos e entendemos um pouco melhor o que é a tentação e como é que ela funciona nas nossas vidas. Note comigo aqui em Tiago, capítulo 1. Versículo 13, a Bíblia diz: ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas primeiramente eu quero que nós pensamos, que nós lembramos realmente que Deus não é aquele que traz as tentações nas nossas vidas. Infelizmente tem certas doutrinas falsas por aí que nos dá o pensamento que nós não temos o livre-arbítrio, que nós não podemos fazer as nossas próprias decisões. E que tudo que vem nas nossas vidas é por causa que Deus o colocou lá. Não, Deus é soberano sim, Deus pode todas as coisas. Mas na sua soberania, Ele permite que nós fazemos as nossas próprias decisões. Ele permite que Satanás faz certas coisas. Agora, graças a Deus, Ele é soberano. E Ele não permite que Satanás venha e nos tenta além da nossa capacidade. Graças a Deus, Deus é um Deus de amor e mesmo nos dando livre-arbítrio, mesmo assim, Ele usa a sua soberania, porque Ele pode todas as coisas. E na sua soberania, podendo todas as coisas, Ele nos deixa decidir, Ele nos deixa mostrar o nosso amor para com Ele. Infelizmente, muitas vezes nós decidimos sim cair em pecado. Muitas vezes sim, nós decidimos ir para o caminho errado. E sim, infelizmente, muitas pessoas decidem rejeitar a Deus e não serem salvos. Infelizmente, por causa disso sim, eles vão ter que pagar para o resto da eternidade no inferno. Mas o nosso Deus é um Deus de amor e mesmo porque Ele pode todas as coisas, não significa que Ele faz todas as coisas. Eu posso muitas coisas, eu posso bater na minha esposa, mas isso não significa que eu bato na minha esposa. Eu posso pegar a minha mão e colocar no fogo, mas geralmente eu não faço isso. Às vezes, infelizmente, por um acidente, alguma coisa, eu acabo me queimando de uma forma ou de outra. Mas só porque nós podemos, e só porque Deus é soberano, Ele pode todas as coisas, não significa que Ele comete ou Ele faz essas coisas. Então, aqui, primeiramente, eu quero que nós notamos, que nós não somos tentados por Deus. Nós não somos obrigados a cair, a fazer os pecados que nós cometemos. Muitas vezes nós pensamos naquele ensinamento do Velho Testamento, em Êxodo e também no livro de Deuteronômio, que nos ensina que o pecado visita a terceira e até a quarta geração. E muitas vezes nós pensamos nisso e nós pensamos que precisamos ou que nós não temos opção nenhuma. E o mundo pega, e fala, nós somos, por causa das circunstâncias ao nosso redor, nós somos o que ela nos faz ser.
Não, nós temos um livre-arbítrio, nós podemos decidir melhorar as nossas vidas, nós podemos decidir sair daquelas circunstâncias, nós podemos decidir, mesmo se o nosso pai é um bêbado, nós podemos decidir que nós não vamos ser. E nós podemos evitar aquelas tentações, nós podemos evitar aqueles pecados. Mas hoje eu quero que nós vemos aqui e entendemos o princípio da tentação e como é que ela funciona, o que é realmente a tentação. Muitas pessoas não entendem a tentação aqui. E nós vemos, primeiramente, que não é de Deus, não é a dele. Mas continuando para o próximo versículo, 14, nós vemos, mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Aqui nós vemos várias coisas, algumas palavras talvez que nós não entendemos. Mas cada um é tentado. Tentado. O que é tentação? A tentação é quando nós somos oferecidos ou aparece a oportunidade de fazer certas coisas que nós gostamos de fazer errado. Geralmente. Agora, nós somos tentados, eu posso ser tentado a comer um chocolate, mas eu sei que eu estou tentando perder um peso e então eu não como aquele chocolate. Então, nem sempre a tentação em si, nós vemos que usamos a palavra, né? Nem sempre ela precisa ser usada para um contexto de errado ou de pecado. Mas geralmente quando nós usamos ela, ou eu acho na Bíblia em si, é sempre usado para o contexto de pecado. Então aqui em 14 nós vemos, versículo 14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ok, a palavra atraído, é claro, nós sabemos, somos atraídos por uma coisa que nós gostamos, somos atraídos para uma cor que nós gostamos de ver. Então, nós já sabemos o que a palavra atraído significa. E engodado. Engodado também tem um pouco do mesmo significado, onde que nós temos uma atração, temos uma tentação, temos um desejo para aquilo. Então, engodado é um desejo forte para fazer uma coisa. Também, continuando aqui no versículo, engodado pelas suas próprias concupiscências. Então, engodado é como atraído, uma outra forma daquela palavra, um outro sentimento, mas é basicamente a mesma coisa, pela sua própria concupiscência. Concupiscência significa um desejo forte, um desejo forte por alguma coisa. Então, nossas próprias concupiscências. Eu gosto de uma certa coisa, então você é engodado, você é atraído pelas coisas que eu pessoalmente gosto. Então, aqui nesse versículo, nós vemos várias coisas. Nós vemos, mas cada um é tentado. Então, vemos aqui que, primeiramente, a tentação, ela é individual. Ela vem para a minha vida. Eu sou tentado por certas coisas, mas eu sou tentado pelas minhas próprias concupiscências. Você é tentado pelas suas próprias concupiscências. As suas concupiscências ou desejos fortes não é sempre minhas concupiscências ou os meus desejos fortes. Tem certas pessoas que não gostam de carne. Não compreendo como é que uma pessoa não pode gostar de carne. Adoro carne, adoro comer uma picanha, adoro comer uma alcatra, adoro comer uma carne gostosa. Mas tem certas pessoas que não gostam de carne. Tem muitos vegetarianos, tem muitas pessoas que não gostam, não têm um desejo para aquela comida, para aquela carne. Tem certas pessoas que adoram o leite, tem certas pessoas que não gostam do leite. Tem certas pessoas que para tomar o leite eles precisam de colocar um chocolate ali dentro. Então, fazem o leite um pouco mais gostoso para o seu pensamento, né? Ou para o seu paladar. Então, aqui nesses versículos nós vemos, mas cada um, eu sou tentado de uma forma, você é tentado de uma forma, mas nós todos somos tentados. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a tentação é um desejo forte que eu tenho para alguma coisa. Satanás sabe dos meus desejos. Satanás sabe das coisas que eu gosto. E eu gosto de certas coisas, certos pecados, porque eu tenho deixado cair ou cometer aqueles pecados muitas vezes. Satanás, ele tenta o povo de Deus, manipulando circunstâncias dentro dos limites que Deus lhes permite, em uma tentativa de fazê-lo abandonar a vontade de Deus. Então, Satanás, ele usa circunstâncias para trazer coisas às nossas vidas que nós gostamos,
para nos tentar, para nos tirar da vontade de Deus. Então, Satanás traz a tentação, mas a realidade é que ele aprende quais são os nossos gostos, quais são as nossas próprias concupiscências. Então, nesse versículo, nós vemos que a tentação é para todos, é individual, mas ela é universal também, de uma certa da forma que nós sempre vamos ser tentados, nós sempre vamos ter desejos. Agora, seus desejos não são os meus, mas nós dois temos desejos, nós dois sempre vamos ter desejos. Então, a tentação, durante o nosso tempo aqui na Terra, nós sempre vamos ser tentados por alguma coisa ou por outra. Nós podemos minimizar as tentações, nós podemos minimizar os desejos que nós temos para coisas erradas, mas sempre vamos ser tentados. Durante a nossa visita aqui na Terra por 70 anos, nós somos peregrinos, somos só viajantes, somos só passando aqui pela Terra. Mas o tempo inteiro que nós estamos aqui na Terra, nós nunca vamos chegar ao ponto que nós somos perfeitos. Tem novamente certas pessoas com doutrinas erradas, doutrinas falsas, que pensam que depois da salvação eles nunca mais cometem um pecado. Isso não é verdade, isso não é o que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina que nós todos somos tentados, nós todos somos pecadores e vamos permanecer desta forma até que nós chegamos ao céu. Então, nós vamos ser tentados até a nossa morte e a tentação vai vir. Mas o que eu quero que nós pensamos no dia de hoje, nesse estudo, é que nós podemos mudar a frequência com que nós somos tentados. Como? Nós temos que entender primeiramente o que é a tentação. Nesse versículo, e vamos para o próximo versículo aqui também, nesse versículo nós vemos que somos engodados pela sua própria concupiscência. O versículo 15 nós vemos, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Então aqui nós vemos que a tentação vem, nós podemos evitar de cair no pecado, mas se nós não evitamos o pecado, ela traz as suas consequências, ela traz o pagamento, ela traz a morte. E novamente, a morte aqui, a morte bíblica é separação, a morte física é a separação do corpo com a nossa alma e espírito. Então, todo pecado tem uma separação, sempre separação de Deus, mas sempre tem também consequências aqui na Terra. Se nós queremos chegar a um ponto onde que nós estamos pecando menos ou sendo tentados menos, nós precisamos entender a tentação. A tentação, um gosto forte para alguma coisa. Eu sou tentado porque eu gosto de coisas, a minha carne gosta de coisas que não são boas. Porque eu nasci um pecador e eu gosto de pecado, eu gosto de coisas que eu não devo gostar. Mas nós podemos mudar isto, nós podemos chegar ao ponto onde nós perdemos certos gostos. Se eu paro de comer certas coisas e eu mudo e começo a comer outras coisas, eu posso enfraquecer o gosto para aquelas coisas que antigamente eu gostava muito. Agora, tem certas coisas que eu gosto e nunca vou parar de gostar. Mas eu posso entender que a minha carne ela é forte, sim. E ela gosta de muitas coisas, ela gosta de muitos pecados. E o que eu quero fazer? Eu quero diminuir aqueles gostos. E como é que eu faço isso? Eu preciso repor. Eu preciso começar a diminuir a oferecer à minha carne aquelas coisas gostosas e começar a oferecer à minha vida outras coisas que não são erradas. Eu quero, ou eu devo, nós precisamos parar de alimentar as nossas tentações, parar de alimentar a nossa carne com aqueles gostos para o pecado e nós precisamos começar a dar a nós mesmos um gosto por coisas espirituais. Buscar primeiro o reino de Deus. Nós devemos começar a buscar a Ele, buscar as coisas espirituais, buscar as coisas de Deus para que o nosso gosto comece a ser mudado para outras coisas. Quando eu casei com a minha esposa, a minha mãe cozinhava de uma forma, a minha esposa cozinha de outra forma. Agora, as duas fazem coisas diferentes, as duas fazem coisas gostosas. Mas todos nós começamos a primeira vez que nós comemos alguma coisa, nós podemos aprender. Isso eu gosto bastante na primeira vez.
outras coisas, nós começamos a comer ela e nós começamos a aprender a gostar dela. Quando os meus filhos nasceram, ele tinha certos vegetais, tinha certos legumes, tinha certas coisas que eles não gostavam de comer. Mas nós queríamos que eles comessem saudáveis. Então nós fizemos com que eles comessem o que nós demos para ele. Então um dia nós dávamos isso, dávamos aquilo, mas continuávamos a dar aquela mesma coisa, mesmo que eles não gostavam daquelas coisas. Ao desenvolver do tempo e ao decorrer do tempo, eles começaram a desenvolver um gosto pelas coisas, para aqueles legumes, para aquelas vegetais, para aquelas frutas. E hoje eles têm um paladar mais amplo, eles têm um paladar maior para coisas saudáveis. Agora, claro, nós todos gostamos, ou muitos, tem alguns que até não gostam de muito doce, mas nós gostamos de coisas que não é saudável para as nossas vidas. Mas nós podemos desenvolver um gosto pelas coisas que é saudável para as nossas vidas. Uma pessoa que nunca faz exercício, no começo ele não vai gostar de exercitar. Se ele nunca não tem tido a prática de exercitar, no começo ali ele vai ter um tempo difícil de fazer aqueles exercícios. Mas ele pode começar a praticar, ele pode começar a exercitar, ele pode desenvolver um gosto para aqueles exercícios. Ele pode sim melhorar a sua saúde e com a melhora da sua saúde ele vai desenvolver um paladar para aquelas coisas. Quando uma pessoa primeiro começa a jogar uns esportes, ele não vai ser muito bom naquilo. Então ele vai, até às vezes porque ele não é bom, ele não vai gostar do sentimento de não fazer bem. Mas o mais que ele pratica, o melhor que ele fica, o maior o gosto para aquele esporte. E se nós nunca praticamos, nós nunca jogamos um outro esporte, nós não temos um desejo enorme para jogar aquele esporte. Mas o mais que nós jogamos aquele esporte, o melhor que nós ficamos naquele esporte, o maior o gosto, o maior o nosso desejo para aquele esporte. Então aqui, nesse versículo, nós vemos que depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Mas no versículo 14, eu quero que nós focamos aqui. Mas cada um é tentado, nós todos somos tentados, quando é atraído, engodado pelas suas próprias concupiscências. Suas próprias concupiscências. Eu quero que nós pensamos, eu quero que nós começamos a praticar nas nossas vidas. Se Satanás está deixando que as circunstâncias, se Satanás está trazendo coisas para as nossas vidas que nós gostamos, se nós vamos ter vitória sobre essas tentações, uma das formas é de parar ou enfraquecer aqueles desejos que nós temos para aquela carne. Como é que nós fazemos isso? Nós começamos a colocar outras coisas em nossa vida que nós começamos a gostar mais. Quando no começo isso não é fácil. No começo nós não vamos gostar. Muitas vezes um recém-nascido ele aprende que é para ler a palavra de Deus, ele começa a ler e ele tem dificuldade de ler um capítulo. Ele tem a dificuldade de estudar a palavra de Deus porque é uma coisa que ele não conhece, uma coisa que ele não tem praticado na sua vida, uma coisa que ele nunca tem feito antes. Então ele não tem um desejo forte para as Escrituras, ele não tem um desejo forte para lê-las, não tem um desejo forte para estudar as Escrituras. Mas o mais que nós aprendemos das Escrituras, o mais que nós aprendemos como aprender das Escrituras, o mais que nós lemos ela, o mais forte que o nosso desejo se torna para continuar a ler, para continuar a estudar. Então, o que é que nós devemos fazer? O que é que Deus quer que nós façamos? Ele quer que nós fortificamos, Ele quer que nós fazemos coisas para cada vez gostar mais das coisas espirituais, para que nós gostamos menos das coisas não espirituais. Se nós queremos mudar a nossa dieta espiritual, se nós queremos parar de ouvir a música do mundo, nós devemos começar a ouvir a música espiritual. Como é que nós fazemos isso? No começo nós não vamos gostar necessariamente da música cristã, da música boa, da música que agrada a Deus. No começo nós vamos manter aquele gosto forte para aquela música errada, para aquela música do mundo. Mas, ao desenvolver um gosto para a música boa, nós enfraquecemos o nosso gosto para a música errada.
Quando nós começamos a prática de mudar ou de colocar em troca de uma coisa. Troca as coisas que nós gostamos de errado por uma coisa que nós não gostamos do bem. E o mais que nós fazemos aquela coisa que nós gostamos, começamos a gostar do bem, o mais forte que aquele gosto fica e o menos que o pecado, o erro, ela atrai para as nossas vidas. No começo, muitas vezes, nós não gostamos de fazer o bem. Muitas vezes, nós não gostamos daquilo que nós tentamos trocar pelo pecado, pelas coisas erradas. Mas ao desenvolver o nosso gosto, nós podemos, através da nossa vida, ao decorrer dos anos, nós podemos enfraquecer o nosso gosto forte pelo pecado, o gosto forte pelas coisas erradas, o gosto forte pelo mundo. E podemos colocar um gosto forte pelas coisas espirituais, um gosto forte pelas coisas que agradam a Deus. O princípio da tentação, nós somos tentados pelas coisas que nós gostamos. Eu gosto de ter um bom relacionamento com as pessoas. Eu gosto de agradar as pessoas, nós todos gostamos. Ninguém gosta de ser zombado porque nós somos diferentes. Então nós gostamos de ser gostado pelas outras pessoas. Agora, eu preciso que os meus gostos, eu preciso que elas sejam mudadas para as coisas que me levam a querer fazer mais para Deus. E tirar o gosto das coisas que me levam a querer fazer as coisas de Satanás, ou do mundo, ou da minha carne. O processo, então, é que nós aprendemos o que nós gostamos de fazer que é errado, que nós paramos de alimentar aquele gosto, aquele paladar para o erro, para aquele pecado, e nós trocamos aquele paladar por uma coisa gostosa, preferivelmente, que nós já começamos a gostar, mas o mais que nós praticamos ela, o mais forte que aquele gosto vai ficar. O mais que nós chegamos perto de Deus, o mais que Ele vai nos mostrar que a nossa carne gosta de certas coisas que nós não devemos gostar. E o mais que nós vamos estar tirando o erro, tirando o pecado, tirando o gosto forte para as coisas erradas e podendo colocar o gosto forte para as coisas boas. Eu quero andar com Deus, eu quero ter um relacionamento com Ele. E o mais que eu oro, o mais que eu aprendo a orar, o mais que eu leio a Bíblia, o mais que eu aprendo a estudar as palavras de Deus, o mais que eu gosto de ter um relacionamento com Ele. E o mais perto que o meu relacionamento vai chegar. E o mais perto que eu chego a Deus, o mais distante que eu vou estar do mundo. O mais distante que eu estou do mundo, o mais fraco que vai ser o meu paladar, o mais fraco que vai ser o meu gosto para as coisas do mundo. Satanás sempre nos tenta com delícias temporárias. Sim, o pecado é gostoso, mas ela é temporária. E Deus sempre nos oferece delícias eternas. Satanás oferece delícias temporárias e Deus oferece delícias eternas. Agora, nós temos que aprender a diferenciar entre os dois. Nós temos que aprender que as delícias de Satanás têm um custo eterno. E que as delícias eternas, sim, geralmente no começo tem um custo curto. Quando eu primeiro me afasto do mundo, quando eu primeiro me afasto das coisas do mundo, eu tenho que pagar um preço. Eu tenho um pagamento a fazer. Eu não gosto de ser zombado. E quando eu tento mudar as minhas amizades, quando eu tento mudar as coisas, eu tenho que pagar o custo de não dar à minha carne o que eu gosto de fazer. Então, sim, tem um custo temporário, mas tem uma delícia eterna. Deus sempre dá as delícias eternas. Satanás sempre dá as delícias temporárias. Deus sempre, o mais perto que nós chegamos a Deus, o mais fácil que ela é de servir a Deus. Bem no começo é difícil, sim, tem um preço a pagar. Mas o preço é menor, é mais curto e a delícia é mais comprida. No inverso para Satanás, o preço é cumprido, o preço é eterno, mas a delícia é curta, a delícia é temporária. Satanás nos tenta com delícias temporárias com um preço eterno. O peixe, quando ele vê aquela isca, ele não vê o preço eterno, ele está pensando no seu próprio jantar, ele não está pensando de ser o jantar. Ele não vê o gancho, ele não vê o pescador, ele só vê aquele alimento. Naqueles primeiros segundos, talvez, quando ele dá aquela mordida, ele realmente não é nem um segundo, geralmente, porque o pescador sente aquela pisca, ele já puxa imediatamente. Mas aí, talvez ele tenha aquele gosto rápido daquela isca que ele engoliu.
Mas imediatamente já para ele sente aquela dor daquele gancho na sua boca e rapidamente ele é tirado daquela água e ele perde a sua vida. O gosto para ele talvez foi muito curto, talvez ele nem chegou a desgustar aquela coisa que o atraiu. Mas Satanás faz a mesma coisa. Nós vemos aquela refeição, nós vemos o que nós queremos fazer e muitas vezes nós não vemos aquele gancho que vai nos pegar, aquela dor tremenda que aquele pecado vai trazer para as nossas vidas. E Satanás mostra aquela comida para nós. Satanás traz aquela coisa que a nossa carne gosta, mas ele sempre esconde o pescador, sempre esconde aquele gancho ou o anzol que está ali pronto para nos tirar, destruindo a nossa vida. Ou nós queremos o nosso jantar, nós queremos alimentar a nossa carne, mas sem perceber que na tentativa de alimentar a carne, nós estamos realmente nos colocando no altar e nos colocando no jantar, na mesa de Satanás. Então sim, Satanás traz as delícias temporárias com a tentação. E sim, infelizmente nós gostamos de fazer isso. Mas pensamos e esquecemos que aquela delícia temporária, ou gostamos de fazer muito naquele tempo, mas ela traz as consequências eternas, ela traz consequências muito maior do que o que nós podemos desgustar dela. Então hoje eu quero que nós pensamos, quero que nós lembramos que a tentação, entendemos realmente o princípio da tentação. A tentação é por coisas que a nossa carne gosta fortemente. Um desejo forte da nossa carne para fazer certas coisas. E uma das formas que nós podemos ter vitória sobre a tentação é tirando aquela coisa, não alimentando a carne daquelas coisas e deixando que a carne perde o gosto para aquelas coisas. Quando uma pessoa é recém-nascido, ela tem o gosto de todas as coisas que ela tem feito na vida. E ela precisa maltratar a carne, vamos dizer. Ela precisa desnutrir a carne e começar a alimentar o espírito. Então que hoje essa lição possa ser de um desafio para que nós possamos começar a mudar a forma que nós pensamos. Começar a tirar o gosto do mundo e colocar o gosto em Deus. E que nós podemos começar a buscar primeiro o reino de Deus e não preocupar com as coisas terrestres, mas sim buscar as coisas que Deus quer para as nossas vidas. E se hoje você você ainda não é salvo, você ainda não colocou a sua fé em Jesus Cristo, que hoje pode ser o dia da sua salvação. Se você precisa de mais informação, você pode nos visitar, igrejabatistacompaixão.com, e podemos mostrar ali, ou até você pode ligar para nós e nós podemos te mostrar como você também pode ter a certeza absoluta de quando você morrer, você vai para o céu. Por hoje, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por estar conosco. Não se esqueça, Deus é bom todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é bom. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, um Deus grandioso. E quando nós servimos a Ele, o nosso desejo de servir a Ele sempre está aumentando. E o nosso desejo para o mundo está enfraquecendo. Que Deus o abençoe e que você possa ter uma vida próspera com Deus. Obrigado por se ajuntar a nós na Conexão da Fé, onde nós te ajudamos a conectar a Deus.